Aula de segurança do paciente. O mundo inteiro, e desde o ano de 2013 no Brasil, fala em segurança do paciente, ou inclusive como obrigação. Segurança do paciente nada mais é, pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, de 2009, ela publicou algo dizendo que segurança do paciente é reduzir os danos desnecessários ao paciente. Ou seja, é inerente que um paciente, ao internar, ele adquira algum processo infeccioso, ele tem um risco de ter uma queda dentro do hospital, ele tem um risco de adquirir um processo de infecção, uma bactéria, ele tem um risco de ter o nome dele trocado, ele tem um risco de ter uma medicação administrada errada. Então, o que se trabalha dentro dos hospitais, e por lei, é que esses danos sejam diminuídos, ao passo de que não dá para a gente aniquilá-los, mas dá para a gente reduzi-los ao máximo. O que nós não conseguimos reduzir ou eliminar gera um processo chamado evento adverso. Evento adverso nada mais é do que um incidente que resulta em dano não intencional. Nós não temos a intenção de matar, nós não temos a intenção de ferir, obviamente, de administrar a medicação errada e fazer com que eu atrapalhe o processo de tratamento desse paciente. Mas alguma circunstância fez com que eu fizesse essa falha, ou tivesse essa falha. Então, a gente trabalha nesse sentido, na verdade, de trazer isso para auxiliar esse processo de evento adverso. Legalmente, pessoal, então existe um sistema, né, de 2013, desculpa, a portaria 529, que ela fala da obrigatoriedade dos hospitais notificarem eventos adversos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os pacientes precisam ser notificados sobre o que acontece. Então, hoje temos um evento adverso. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela precisa saber o que está acontecendo no Hospital X, quantas quedas que estão acontecendo lá, por que os pacientes estão caindo, por que os pacientes estão recebendo medicação errada, né? Todos esses processos. E isso gera uma notificação adversa, né? Ou seja, o paciente cai, o paciente tem uma infecção, o paciente tem uma flebite, o paciente tem um trauma, o paciente recebe uma medicação que não era dele, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa saber para tratar esse evento e auxiliar o hospital no que ele precisa fazer. Sendo assim, existem umas metas de segurança do paciente, né? Existem metas internacionais de segurança do paciente para facilitar esse intuito. Com isso, a primeira e universal é a identificação segura deste paciente, ou seja, como que esse paciente vai ser chamado, né? Como que esse paciente ele quer ser identificado. Então, ele vai receber uma pulseira de identificação. No mínimo, ele tem que ter nome completo e data de nascimento nessa pulseira, né? E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque eu posso chamar um paciente por um nome, ele ter outro nome, ou administrar uma medicação errada, por ele estar desorientado. Então, a gente precisa fazer uma confirmação por isso. A segunda meta de segurança do paciente é comunicação. Eu preciso melhorar essa comunicação. Eu preciso saber o que eu estou falando, as pessoas entendem, tanto o paciente quanto os profissionais. Ou seja, eu falo uma coisa, eu preciso ter clareza de que o paciente entenda. E mais ainda, eu preciso que entre os meus colegas eu registre essa informação, porque eu preciso ter isso muito bem claro. Ou seja, eu falar e eu pedir para o paciente repetir para saber se ele entendeu.
né? Porque às vezes a gente fala numa linguagem que para nós é muito tranquila, mas para o paciente não é. Então a gente precisa fazer com que esse paciente compreenda o que está acontecendo. Uma terceira meta de segurança do paciente é a segurança na administração dos medicamentos. Ou seja, esses medicamentos estão como? Né? Eu preciso saber como é que estão esses medicamentos. Eles estão seguros? O paciente está recebendo a informação do que ele está tomando? Né? Não tem nomes muito parecidos, com embalagens muito parecidas, então eu tenho que verificar alguma forma ou algumas formas de fazer com que esse paciente, né, não tenha tanto risco ou que eu diminua esses riscos devido a essas circunstâncias que por si só já podem causar algum problema e infelizmente isso vem do laboratório, não vem nada relacionado ou associado à instituição. Então, isso é uma coisa muito importante, muito relevante, que precisa ser colocada em pauta e discutida isso no grande grupo. É eu ter certeza da medicação que eu estou administrando, eu olhar aquela medicação 1, 2, 3 vezes, na dúvida eu repetir isso com o enfermeiro para ter certeza de que realmente é aquela medicação e, na pior das hipóteses, não fazer. Né? Ou na melhor das hipóteses, não fazer. Tirar a dúvida. Cirurgia segura. Quantos casos de pacientes hoje têm alguma operação que dá errado por, infelizmente, um problema do cirurgião, um problema da equipe, um problema aleatório de que faz com que aquela cirurgia se torne de risco e cause um problema. Então, isso é muito comum, isso acontece com frequência, e a gente precisa saber qual é o paciente que vai ser operado, qual é o membro daquele paciente que vai ser operado, o que será operado, vai se esperar alguma coisa da cirurgia, tem um processo de pós-operatório, aquele evento que eu comentei na sala com vocês. Como que acontece aquilo de uma perda de anátomo patológico? Né? Então, são situações assim que merecem e precisam ser muito bem vistas, muito bem estudadas e alinhadas para diminuir os riscos, ou pelo menos, se eles acontecerem, nós já termos algumas estratégias para que corrija. Então, a cirurgia segura é realmente eu checar várias informações, eu garantir que o processo está acontecendo, irá acontecer e vai dar certo. Né? E tudo bem que nós temos o risco cirúrgico por si só, operar já é um risco, a anestesia já é mais um risco ainda, mas se precisa trabalhar com o meio que a gente tem e com as armas da instituição que nós possuímos. Higienização das mãos. Uma medida simples, eficaz, barata e fundamental é higienizar as mãos. Nós precisamos higienizar as mãos para atender esses pacientes. Nós precisamos prevenir esses pacientes de uma infecção. Esses pacientes podem adoecer de um processo infeccioso. Esses pacientes podem morrer por um processo infeccioso. Então, é nossa obrigação fazer o mínimo, que é higienizar as mãos desse paciente. Quando nós falamos em higienização das mãos, higienizar as nossas mãos para cuidar dos pacientes, a gente entende que é uma rotina básica e que a gente faz isso todo dia no automático. Infelizmente, os micro-organismos estão aí para nos mostrar que eles são tão fortes quanto qualquer outra situação e qualquer outra patologia. Então, o convívio ele vai existir na medida que a gente higieniza as mãos, utiliza álcool em gel ou álcool líquido, ou água e sabão. O paciente pode ter quedas dentro de um hospital pela idade, porque ele é um pós-operatório cirúrgico e aí ele tem um risco, ele ainda está sob efeitos da anestesia. Esse paciente pode ser um idoso e isso facilitar o processo dele de queda, ele pode ter alguma deformidade nos membros inferiores, isso faz com que ele tenha um risco de cair. Então, esse paciente pode ter uma série de fatores e contribuir para a sua queda na instituição.
Reduzir o risco de queda é, em primeiro lugar, identificar qual paciente tem risco de queda e por quê. Depois que esse paciente foi identificado, que é o seu Joãozinho, que tem um risco de queda, vamos identificar esse seu Joãozinho com uma pulseira. Todo mundo que veja o seu Joãozinho no leito, no corredor, numa sala de exames, saiba que ele tem um risco de queda e que as medidas precisam ser tomadas de um modo mais intenso do que os demais pacientes. Esse seu Joãozinho, ele tem que ter uma identificação se ele é um paciente obeso, se ele é um paciente que tem uma dificuldade de mobilização grande, porque ele pode também ter um risco de desenvolver lesão por pressão, ou seja, aquelas feridas causadas por mau posicionamento ou por posicionamento prolongado, né? Mesma posição, esse paciente permanece durante um bom tempo. Isso também acontece, infelizmente, então nós temos que tratar e melhorar este processo dentro da instituição. O que chamava antigamente de escara, de lesão ou de úlcera de pressão, nada mais é do que as lesões por pressão. O fato é que todos estes eventos adversos é o mínimo que acontece dentro dos hospitais. Tem muito mais coisas que a gente desconhece. Quando nós falamos em eventos adversos, existe uma classificação. Eu não jogo tudo no mesmo sistema. Eu identifico qual é qual e qual é a sua gravidade. Sendo assim, a gente tem um evento adverso com dano, aquele incidente que gerou um dano ao paciente. Por exemplo, um paciente que fraturou, que teve uma queda da própria altura e fraturou um osso, né? Fraturou um membro, quebrou. Ele tem um trauma, então isso é um acidente com dano, porque a queda dele fez ele se cortar, a queda dele fez ele se ferir. Foi administrado uma medicação errada, e esse paciente era alérgico e teve uma reação alérgica. É um evento com dano. Foi administrada a medicação errada, esse paciente morreu. É um evento adverso com dano. Então, isso precisa ser seguido. Um evento adverso sem dano é aquele incidente que não causa dano ao paciente, óbvio. Foi um evento, foi um acidente, mas não gerou trauma para ele, está tudo bem, não tem risco nenhum de óbito, não tem risco nenhum desse paciente ficar ferido, ele apenas, entre aspas, né, sofreu um trauma. Então, isso é alguma coisa relacionado ao paciente, à assistência, mas que não gerou nenhum trauma para esse doente. O near miss, uma circunstância propícia para o evento que nós falamos, é aquelas situações que basicamente a ocasião faz o ladrão, ou seja, as coisas podem dar errado porque o ambiente está inseguro, o ambiente está de risco. Em que situação que o ambiente pode estar de risco? No caso de que estamos numa pronto atendimento, um hospital grande que recebe um monte de pacientes, ambulância o tempo inteiro, e nós temos a falta do ressuscitador cardiopulmonar manual, que é o AMBU, que é uma máscara como um balão que oferta oxigênio rápido para o paciente numa parada cardiorrespiratória, está sem AMBU. Então, se nós temos uma sala de reanimação que é para ter, no mínimo, AMBU dentre medicações e outras coisas, a gente não tem esse AMBU. Então, nós temos um problema diante disso. A falta de AMBU na sala de reanimação. Né? Uma circunstância propícia para o evento. Nós temos um hospital só, com 5 funcionários de atestado no pronto atendimento, e aconteceu um acidente grande, de grande porte. As ambulâncias estão trazendo os feridos para aquele hospital. É uma circunstância propícia para o evento. Não aconteceu nada, mas tem tudo para acontecer, afinal de contas, tem pouco funcionário, uma demanda grande, então os riscos são gigantes. O que nós chamamos de near miss, que é um potencial quase erro, né? Os incidentes que acontecem quase chegam a acontecer. São gerados, mas são identificados à beira do leito. O profissional preparou toda a medicação errada e ele só foi perceber quando ele chegou no quarto, cumprimentou o paciente, que ele viu que o nome não era aquele. Mas ele fez todo o processo e ele iria, se não tivesse identificado na hora, administrar a medicação. Então, o near miss, ou potencial quase erro, é esse incidente que não chega até o paciente porque ele é detectado minutos antes. Já as reações adversas a medicamentos, né, são
São eventos mais comuns, que qualquer pessoa pode ter reação adversa e não necessariamente vai estar internado. E é importante identificar por que isso acontece, qual é o medicamento. Né? Um rush cutâneo, por exemplo, pós algum tipo de medicamento. Né? Várias hiperemias, vermelhidão na pele, com prurido, então são fatores que estão relacionados a processos alérgicos. O paciente do nada começa a tossir após uma medicação. Né? O paciente começa com coceira no corpo inteiro. Então, são situações que valem ser analisados porque são considerados eventos adversos e relacionados, neste caso, a medicamento.